Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre o filme do momento, para falar finalmente sobre Homem-Aranha 3 No Way Home, traduzido para o português, né? Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa. E antes disso eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo o que é que você achou aí do filme, caso você já tenha assistido. E bem, esse vídeo, gente, ele vai ser uma resenha, vai ser um vídeo com spoilers, né? E por que que eu não vou fazer que nem a maioria das pessoas fazem, né? Um vídeo com spoiler, um vídeo sem. Eu vou fazer esse vídeo com spoiler porque eu já fiz uma resenha, um comentário lá no meu Instagram, totalmente sem spoiler, tá? Então, se você quiser ter uma noção do que eu achei do filme, sem tomar spoiler, vai lá no meu Instagram e veja a resenha e o comentário que eu fiz sobre o filme do Homem-Aranha, né? E depois, falar desse filme sem dar spoiler é uma coisa praticamente impossível, sabe? Sempre que eu começo a falar dele, eu involuntariamente solto alguma coisa. Então eu acabei achando melhor fazer logo com spoiler direto, porque eu acho que se eu tentasse fazer sem spoiler, eu não ia me segurar, então não ia sair, entendeu? Mas enfim, gente, o que é que eu achei do filme? Esse filme, meus amigos, é magnífico. É mesmo, é? Magnífico, 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 sabe? Não tem o que pôr, não tem o que tirar. Tudo nesse filme funciona. Ah, mas tem problemas. Ah, tem furos de roteiro. Sim, meu cara, eu sei que tem problemas, eu sei que tem furos de roteiro, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas no geral, esse filme, ele funciona muito bem. Porque esse filme, ele é o filme do fã. Basicamente, ele é o filme do fã. É aquela coisa que o nosso querido Érico Borgo fala: sou fã, quero service. E esse filme, ele te dá o fanservice, mas é um fanservice que funciona. Não é um fanservice só por fanservice. Eles não colocam o Tobey, o Andrew e o Tom Holland juntos só por colocar. E sim, meus amigos, aparece Tobey Maguire, aparece Andrew Garfield no filme, tá? Se você não estava acreditando se ia aparecer ou não, aparece. Os 3 Homem-Aranha estão no filme. Eu tô passada, chocada. E é aquilo que eu tava falando, né? Agora tentando me controlar um pouco. Calma, meu filho, você está impossível! Podia ficar completamente zoado a participação deles. Esse filme tinha tudo pra dar errado, se a gente for parar pra pensar. É que nem eu falei uma vez no meu Instagram, né? Esse filme era 8 ou 80. Ou ele dava muito certo, ou ele dava muito errado. E no fim, ele deu muito certo. Entendeu? A forma como a equipe, né, a direção, o roteiro, a forma como eles trabalham toda essa questão das gerações, porque esse filme é um filme geracional, né? Você tem a união de diversas gerações. Você tem a geração que é fã do Tobey, a geração que é fã do Tom Holland, a geração que é fã do Andrew, e a forma como eles conseguem unir tudo isso numa coisa só, de maneira que cada um tem ali a sua importância, é muito legal. Porque uma das coisas, um dos riscos que esse filme tinha era o quê? Você trazer o Tobey, trazer o Andrew e não saber trabalhar esses personagens. Todavia, eu acho que eles conseguem trabalhar bem, sabe? Eu acho que eles conseguem trabalhar bem o Andrew Garfield, eles conseguem trabalhar bem o Tobey Maguire e principalmente eles conseguem trabalhar bem o Tom Holland. Porque querendo ou não, por mais que você tenha diversos personagens de outros universos, etc., esse filme, ele era um filme do Tom Holland. É um filme da trilogia do Tom Holland. Então, eles precisavam dar uma atenção maior para esse personagem e eu acho que eles conseguem, sabe? Eu acho que esse filme, ele é um ponto de virada completo na história do Tom Holland, sabe? E aí você vem de novo mostrando a inteligência da Marvel, sabe? A forma como a Marvel, ela consegue trabalhar os seus personagens e os seus filmes. Por quê? Esse filme, ele não é somente um encerramento de um arco, ele não é somente o encerramento de uma trilogia, mas ele é também o início de um novo arco na história do personagem, sabe? Então, ao mesmo tempo em que esse filme, ele encerra
uma parte da jornada do Tom Holland, ele dá início a um novo arco e ele também é uma forma de corrigir todos os erros que a trilogia dele vinha apresentando, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que a maioria das pessoas reclamava, né, é que o Tom Holland era um cara mamateiro, que sempre tinha tudo na mão, que sempre era muito dependente, né, hora do Homem de Ferro, hora do Mistério, hora do Nick Fury. E realmente, eu também disse isso algumas vezes, né, que o Homem-Aranha ele realmente era mamateiro, sempre tinha alguém ajudando e tudo mais. E aqui esse problema é corrigido, porque no final do filme ele se torna aquele Homem-Aranha que a gente sempre quis, aquele cara completamente ferrado, sem ninguém, que precisa se virar para conciliar aí a vida de ser comum com a vida de herói e para pagar o aluguel no fim do mês. Então esse filme, ele é um filme muito inteligente, sabe? Por mais que ele tenha ali os seus problemas, ele é um filme muito inteligente por isso. Ele encerra um arco e ao mesmo tempo ele abre portas para uma nova jornada de um novo Peter Parker, sabe? Inclusive a sensação que eu tive, né, depois pensando um pouco mais para fazer esse vídeo, é que essa primeira trilogia que a gente viu aqui, né, do De Volta ao Lar, O Longe de Casa e agora o Sem Volta para Casa, é uma espécie de prequel, né, que tá mostrando pra gente o início da história do Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha no começo de carreira, e que agora a gente tá finalmente indo pra trajetória principal dele, né, que agora ele finalmente tá assumindo de fato o manto de Homem-Aranha e que a partir de agora ele finalmente entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aliás, eu acho que mais do que nunca essa frase ela fez total sentido na trajetória do Homem-Aranha, sabe? Porque até aqui, no Homem-Aranha do Tom Holland, a gente não tinha visto muito essa coisa das grandes responsabilidades, né? A gente tinha visto grandes poderes, mas grandes responsabilidades era uma coisa que de vez em quando faltava. Só que agora, nesse filme, eles dão um peso tão grande para essa questão dos poderes, para essa questão do ser Homem-Aranha, que é impossível o Peter não ter amadurecido depois desse filme. Esse filme, ele te entrega um Peter Parker muito mais maduro e você entende por que ele tá daquele jeito, sabe? Ele não amadureceu de uma hora para outra. Tudo aquilo que aconteceu com ele fez com que ele se tornasse esse Peter mais maduro que a gente viu no final, entendeu? Então, a morte da Tia May, toda aquela questão dele conhecer os outros Peter Parkers, né, de outras realidades, toda aquela questão do feitiço que o Doutor Estranho faz, tudo isso obriga ele a amadurecer e a amadurecer rápido. De novo, se antes a gente tinha um Peter completamente imaturo, esse filme vem justamente para corrigir isso. Agora falando um pouco mais especificamente sobre cada personagem. Começando pelos vilões. Nesse filme a gente tinha, se não me engano, 5 vilões. A gente tinha o Lagarto, o Electro, o Duende Verde, o Dr. Octopus e o Homem-Areia. Lembrei, Homem-Areia. A gente tinha 5 vilões, né? E assim, desses 5, os que mais recebem destaque ali são o William Dafoe, né, o Duende Verde, e o Dr. Octopus. Você até tem ali um destaque legal pro Electro, pro Homem-Areia. Eu acho que o Lagarto ele fica um pouco de escanteio. Aliás, falando do Lagarto aqui, né, abrindo parênteses, eu acho que o CG do Lagarto ficou bem piegas, tá? Eu acho que o CG do Lagarto acabou me incomodando um pouco, me tirando um pouco. Aliás, o CGI do filme, em alguns momentos, me incomodou, sabe? Então o CGI do Lagarto me incomodou, o CGI do Homem-Areia em algumas passagens me incomodou também. Aliás, eu não entendi por que o Homem-Areia ele continuou como areia, né? Porque a gente viu lá no filme 2, né, do Tobey Maguire, que ele conseguia ficar com a sua aparência física normal, né? E aqui ele fica como areia o filme inteiro. Mas enfim, e voltando a falar sobre os vilões, eu gostei muito da interação deles, eu gostei muito da forma como eles interagem. De novo, o Lagarto ele fica um pouco de escanteio, então eu nem lembro muito dele ao decorrer do filme, mas os outros vilões eu gostei bastante da interação
do Dr. Octopus com o Duende Verde, né? Eu gostei deles terem trabalhado isso aqui, né? Mostrar que o Dr. Otto e o Duende Verde, os dois se conheciam. Eu gostei bastante da questão do Electro também, né? Porque aqui ele consegue recuperar o seu corpo e a gente vê que ele consegue absorver ali energia e tudo mais. Gostei bastante do Homem-Areia também, né? Porque o Homem-Areia, ele era um dos vilões que tava com a motivação mais diferente ali, né? Porque os outros vilões, né? O Lagarto, Duende Verde, Dr. Octopus, eles queriam continuar naquela realidade, porque se eles voltassem para a realidade deles, eles iriam morrer. E como eles não queriam morrer, então eles queriam fazer de tudo para ficar lá, né? Para continuar vivos. Já o Homem-Areia não. O Homem-Areia, ele não só continuou vivo no final do Homem-Aranha 3, né? Como ele também fez as pazes com o Peter, sabe? Então, enquanto todos os vilões queriam ficar na realidade do Tom Holland, o Homem-Areia, ele era o único vilão que queria voltar para casa, sabe? E eu achei isso muito coerente com a história do personagem, achei muito legal. E uma outra coisa legal que eu também achei, falando ainda dos vilões, é toda essa questão do Peter Parker querer curar os vilões, né? Querer curar o Lagarto, curar o Duende Verde, curar o Homem-Areia, né? E assim, é uma coisa que no primeiro momento você olha e pensa, putz, que idiota, né, mano? O cara quer curar os vilões, dane-se os vilões, manda logo eles pra casa e é nóis. Só que se a gente fosse parar pra pensar, seria muito anti-herói da parte do Peter se ele fizesse esse tipo de coisa, né? Porque o que o herói faz? Ele salva a vida das pessoas. Se o Peter mandasse os vilões de volta para a realidade deles, sabendo que eles iriam morrer, eu acho que não seria uma postura heróica da parte dele, né? Então essa coisa dele querer curar os vilões e dar uma segunda chance para eles é uma coisa que faz ali um certo sentido, se a gente for parar para pensar um pouco melhor, né? Ainda falando dos vilões, agora mais especificamente sobre o Duende Verde, que é talvez o vilão principal, na verdade ele é o vilão principal ali, né, junto com o Dr. Octopus, mas o Duende Verde, gente, nesse filme, ele tá fantástico, tá incrível, sabe? O Duende Verde, ele já tava bom lá na trilogia do Tobey, sabe? O William Dafoe, ele já arrasava como o Duende Verde. Só que aqui, eu acho que o William Dafoe, ele eleva o personagem do Duende, entendeu? Porque lá na trilogia do Tobey, a gente via o Duende Verde praticamente o tempo inteiro de máscara. Então a gente não tinha muito contato com as expressões faciais do ator. A gente via lá o Duende lutando contra o Homem-Aranha, mas como estava de máscara, você não via muitas expressões faciais dele. Aqui não, sabe? Aqui, como ele quebra a máscara logo no início, ele fica o filme inteiro sem máscara, né? Com o rosto à mostra. E eu acho que isso contribui muito para a construção do personagem, porque você consegue ver as expressões faciais do ator e você consegue ver como que o William Dafoe ele manda bem nesse personagem, como ele manda bem na atuação, sabe? As cenas onde o Peter Parker tá lá, batendo na cara dele, socando a cara dele, ele rindo, mano, alucinadamente, sabe? É demais, me lembrou até muito Coringa, né? Muita gente tava até falando, né, que o Duende Verde nesse filme tava muito Coringa, e tava mesmo, sabe? É aquela coisa meio insana e meio lunática, sabe? Tipo, o cara tá apanhando e dando risada, é assim, demais, sabe? Aquela cara dele de maluco, é muito bom. A cena da morte da Tia May, gente, que cena, meus amigos. O William Dafoe tava bem, a Tia May, a atriz que faz a Tia May, que eu até esqueci o nome, tava bem, o Tom Holland tava bem, sabe? Nessa cena todo mundo trabalhou bem, assim, sabe? Eu acho que essa cena, ela é uma das cenas mais emocionantes e mais impactantes da Marvel, pelo menos no MCU, né? Eu acho que essa cena foi, assim, demais, sabe? Ela engrandeceu o Duende Verde como vilão, ela engrandeceu o Tom Holland como ator, né? Ela engrandeceu o Peter Parker, né? Engrandeceu a história do Peter, ela engrandeceu a Tia May, sabe? É isso que é cena boa, sabe? Quando a cena ela engrandece o personagem, ela engrandece os atores. E, bem, ainda falando, né? Agora que eu comecei a falar da cena da morte da Tia May,
essa cena, ela é muito legal por várias razões. Primeiro porque é nessa cena que a gente escuta pela primeira vez no MCU aquela famosa frase, né, de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Frase essa que antes era dita pelo tio Ben, aqui foi dita pela tia May. A forma como eles trabalham, como eles constroem toda a cena da morte dela, é muito interessante, porque num primeiro momento você fica meio em dúvida. Será que ela vai morrer? Será que ela não vai? Porque ela é ali meio que atropelada pelo planador do Duende Verde, mas ela levanta. E aí você pensa, bom, ok, ela levantou. Agora o Peter tem que tirá-la daí. Eles precisam arrumar um jeito de ir embora de lá. Só que aí você vê que ela começa a dar umas cambaleadas, né? Aí você fica, epa, o que tá acontecendo? Aí ela começa a cambalear mais um pouco. Aí ela cai. Aí você já fica, putz, mano, ela vai morrer, não é possível. Aí ela começa, não, Peter, tá tudo bem, tudo ótimo. Aí você pensa, ok, tá tudo bem. Ele vai tirar ela dali, vai levar ela pro hospital, ela vai ficar internada e vai voltar no próximo filme. É só não morrer. Só que aí, quando o Peter coloca a mão assim na costela dela, né, assim, e ele vê o sangue, e ela pergunta pra ele assim, né, tipo, o que tá acontecendo, o que foi? Naquele momento você fala, não, já era, perdeu, ela vai morrer, sabe? E eu acho que o pior de tudo é que ela não sabia que tava morrendo, sabe? Pelo menos essa foi a impressão que passou, né? É diferente, por exemplo, da morte do tio Ben, do Tobey Maguire, porque o tio Ben do Tobey Maguire, ele meio que já sabia que tava morrendo, sabe? Então ele meio que se entrega ali e fala, ok, tudo bem, eu tô indo em paz. Aqui não, sabe? Aqui nem a própria tia May sabia se tava realmente morrendo ou não, sabe? Então eu acho que isso acaba dando um peso maior pra morte dela. E toda aquela cena, né, da polícia chegando no prédio, atirando no Peter Parker, ele tendo que fugir, também é uma coisa que destoa dos outros Homens-Aranha, né? Porque, de novo, comparando com a cena da morte do tio Ben do Tobey, né? Quando ele morre, o Tobey, ele consegue se despedir do tio. Ele consegue ter ali o seu último momento, sabe, com o tio. O Tom Holland não. O Tom Holland, ele não consegue se despedir direito da tia May. Ele não consegue ter ali o seu último momento com ela. Ele tem que sair dali vazado porque a polícia chegou e tá querendo prender ele. Então eu acho que, de novo, isso dá um peso muito maior para a cena dela e dá um peso muito maior para o drama do personagem do Tom Holland, sabe? Esse filme, ele é um filme muito dramático, sabe? Ele é um dos filmes mais dramáticos da Marvel, na minha opinião. Sabe, nesse filme você consegue sentir ali constantemente o senso de urgência, sabe? Você consegue sentir que a todo momento pode acontecer alguma coisa que pode ferrar com tudo, sabe? Eu acho que isso contribui muito pro filme, né? Você fica ali todo momento na ponta da cadeira esperando o que vai acontecer, sabe? Como eu falei, esse filme, ele conta aí com a presença das 3 versões do Homem-Aranha, né? Então você tem o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, né? E é aquela coisa, você já esperava que isso ia acontecer, tava meio óbvio, né? Aliás, muitas coisas desse filme são óbvias, tá, gente? Esse filme, ele não tem absolutamente nada de surpreendente. Tudo que você esperava que poderia acontecer, acontece. O aparecimento, né, do Tobey e do Andrew é um exemplo, né? A gente já esperava que isso poderia acontecer, mas quando acontece, funciona tão bem, encaixa de uma forma tão perfeita, que é impossível você não gostar. Então, assim, a interação dos 3, do Tom Holland, do Andrew Garfield e do Tobey, é demais, sabe? Os 3 conversando ali, aquela cena do laboratório foi muito interessante porque a gente tem, pela primeira vez, né, essa questão do Homem-Aranha cientista. Porque essa questão do Homem-Aranha cientista é uma coisa que não ficou muito clara na trilogia do Tobey Maguire. Na trilogia do Andrew ficou um pouco, aqui também ficou um pouco, né? Mas assim, a gente sabia que o Peter, ele era um cara muito inteligente. A gente sabia que ele era o nerdão da sala. Porém, a gente nunca tinha visto ele como um cientista de fato, né? E aqui você vê, né, o Peter cientista. E você não só vê o Peter cientista, como você vê os Peters
cientistas, né? Então aquela cena do laboratório, onde os três começam a conversar, é muito interessante, né? É demais. Aquela cena onde o Ned vai chamar o Peter e aí os três respondem, né? E fica um apontando pro outro. Tipo, é claramente uma referência àquele meme do Homem-Aranha, de um Homem-Aranha apontando pro outro, né? Eu até falei, tem brasileiro na Disney, porque isso aí, colocar referência a meme é muito coisa de brasileiro. A interação deles foi muito divertida. E não só foi divertida, como também foi muito delicada em diversos momentos, sabe? Eu acho que essa é uma das melhores qualidades desse filme. Esse filme, ele trabalha bem os detalhes, sabe? Ele trabalha bem a delicadeza, porque ele tem essa questão mais megalomaníaca, né? De multiverso, realidades diferentes, pessoas vindo de não sei onde e tudo mais. Só que quando chega na hora dos detalhes, né, na hora de você mostrar um diálogo entre os três Peter Parkers, na hora de você mostrar a relação do Peter, do Ned, da MJ, na hora de você mostrar a morte da Tia May, na hora de você mostrar ali, por exemplo, um Peter Parker completamente destruído, querendo vingança. Nessas horas, nesses momentos onde você exige mais capricho nos detalhes, eu acho que esse filme ele consegue trabalhar bem também, sabe? Então é um filme que trabalha muito bem essa questão dos detalhes. É um filme muito delicado em diversos momentos, né? Uma outra cena também que eu adorei foi aquela cena do andaime, né? Antes da batalha começar, onde os três Homem-Aranha estão lá no andaime e eles ficam conversando, né? Trocando uma ideia. Eu achei fantástico, sabe? Aquele diálogo é o diálogo que qualquer pessoa faria se estivesse no lugar do Tom Holland, sabe? Naquela hora que eles perguntam como que o Tobey Maguire faz a teia, né? Porque tanto o Tom Holland quanto o Andrew, eles precisam fabricar a teia. O Tobey Maguire não. O Tobey, ele tem as teias orgânicas, né? Que saem diretamente do corpo dele. E aí, eu acho que é o Tom Holland, né? Ou o Andrew, não lembro. Ele pergunta, né? Você só solta a teia pelo pulso ou você solta a teia por outro lugar também? Extremamente uma safadeza oculta! Ou também aquela cena lá da batalha, né? Já na batalha, que o Tom Holland fala assim, né? Sem querer me gabar, mas eu fiz parte dos Vingadores, né? Aí o Tobey, nossa, que legal, você fez parte dos Vingadores. O que é isso? Né? Então, assim, são diálogos que são muito simples de serem feitos, né? São diálogos que qualquer fã de Homem-Aranha faria, mas ainda assim, de novo, eles funcionam bem, sabe? Não fica forçado, fica muito natural. E eu acho que essa é a grande sacada, é você dar o fanservice de forma natural, de forma que não fique forçada, sabe? E essa é, de novo, uma das qualidades do filme. Pra não dizer que eu só falei bem do filme, bora falar um pouco mal também. Coisas que me incomodaram. O CG. Em alguns momentos o CGI do filme me incomodou um pouco, principalmente o CGI do lagarto me incomodou. E eu acho que aquela cena mais no final, né, na batalha ali na Torre da Estátua da Liberdade, eu ia falar Torre de Nova York, mas aquela batalha na Estátua da Liberdade, tem alguns momentos em que me fica um pouco confuso, assim, sabe? Que é tanta coisa acontecendo, são 3 Homem-Aranha, 5 vilões, sabe? Então tem alguns momentos em que fica ali um pouco confuso, sabe? Você não tem certeza que Homem-Aranha que é, sabe? Se é o Homem-Aranha do Tom Holland, se é o do Andrew, se é o do Tobey. Você até consegue diferenciar ali por causa da roupa e tudo mais, mas tem alguns momentos que fica confuso mesmo. Então isso é uma coisa que me incomodou um pouco. O Doutor Estranho também, assim, não é que ele tenha me incomodado, tá, gente? Eu gostei muito da participação dele. Aquela cena de luta do Doutor Estranho com o Peter Parker na realidade espelhada, sério, foi uma das melhores cenas de luta da Marvel, sabe? A forma como eles utilizam toda aquela questão da realidade espelhada é muito bem feito mesmo. Porém, contudo, todavia, tem alguns probleminhas. Primeiro, o Doutor Estranho, eu acho que ele não perderia uma luta mano a mano contra o Peter. Mas o Peter tem sensor aranha. Ok, ele tem sensor aranha, é um poder realmente forte, né? Inclusive, a forma como eles trabalham o sensor aranha nesse filme
é muito, muito legal, sabe? Eu gostei muito. Cara, só que ainda assim, eu não consigo tancar a ideia de que o Doutor Estranho perdeu pro Homem-Aranha, sabe? Até o próprio Homem-Aranha fica surpreso, né? Quando ele chega lá no Sanctum Sanctorum, né? Que ele reencontra a MJ e o Ned, ele mesmo fala, né? Eu não acredito, eu lutei contra o Doutor Estranho, eu lutei contra o Mago Supremo e eu ganhei, eu venci, não sei o quê. E, então, assim, é de se questionar, né? Será que o Doutor Estranho, ele realmente seria capaz de perder para o Peter? Ou será que o Peter realmente seria capaz de derrotar o Doutor Estranho? Eu particularmente acho que não. Então, o fato do Doutor Estranho ter perdido para o Peter, ainda mais dentro da realidade espelhada, é uma coisa que me tira um pouco, sabe? Se fosse fora da realidade espelhada, se fosse no meio da rua, ok. Mas a questão é que é dentro da realidade espelhada. E no próprio filme mesmo, né? Quando eles entram lá na realidade espelhada, o Homem-Aranha, acho que ele pergunta pro Doutor Estranho, né? Tipo, o que é isso? Onde a gente tá? O que você fez? Aí o Doutor Estranho responde, essa aqui é a realidade espelhada, onde eu tenho controle, né? Então, assim, o cara, ele é literalmente o controle do lugar, sabe? E o fato dele ter perdido lá dentro, eu acho que é uma coisa que me tira. Segunda coisa também é o fato do Doutor Estranho ter ficado na realidade espelhada, porque não bastasse ele perder, ele também fica preso lá, né? E depois ele fala, né? Eu fiquei preso na realidade espelhada por 12 horas. Só que assim, o cara, ele ou pelo menos era, né? O Mago Supremo, gente. O cara, ele é um dos magos mais poderosos que existe. Como que justamente ele, vai ficar preso na realidade espelhada? Não faz sentido, sabe? Se ele quisesse, ele poderia ter saído de lá no estalar de dedos, sabe? Então eu acho que essa desculpa é uma desculpa meio esfarrapada. Eu acho que eles poderiam ter pensado em uma coisa melhor. Eu acho que a única outra coisa que me incomodou foi a cena pós-crédito do Venom, sabe? Eu acho que essa cena pós-crédito do Venom, meus amigos, me incomodou bastante, sabe? Porque, assim, o Venom, ele vem pro universo do Homem-Aranha, logo em seguida vai embora, entendeu? E aí você olha ali pra mesa, você vê que ele deixou um pedaço do simbionte. Só que, tipo, não tinha outras formas melhores de ter feito isso, sabe? Você literalmente traz um cara de outro universo pra esse, só pra ele aparecer em alguns minutinhos numa cena pós-crédito e deixar um pedaço do simbionte em cima da mesa. Eu acho sem necessidade, sabe? E bem, gente, eu acho que eu já falei basicamente tudo que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo. Eu acho que eu já fiz aí o meu desabafo sobre o que eu achei de Homem-Aranha. Eu achei um filme muito, muito bom, muito inteligente, né? Como eu falei, é um filme que, ao mesmo tempo que encerra um arco, ele reinicia completamente a história do personagem. Ele é um filme muito dramático, é um filme onde você consegue sentir o peso, sabe? Você consegue sentir o peso das decisões, o peso do sacrifício. Eu também gostei muito desse filme porque ele é um filme que trabalha muito bem tudo aquilo que ele se propõe a fazer, então ele entrega bem a interação dos Homem-Aranha, ele entrega bem os vilões, ele entrega bem as cenas de ação, sabe? Ele é um filme que te entrega muito bem tudo aquilo que ele propôs, né? Então, assim, se fosse pra mim dar uma nota pra esse filme, eu acho que eu daria uma nota 8 de 10, sabe? Que nem eu falei, ele não é um filme perfeito, tá? Ele tem ali os seus probleminhas, tem as suas ressalvas, porém, ainda assim, ele continua sendo um filme muito bom. Continua sendo uma das maiores experiências cinematográficas que eu já tive, sabe? Juntamente com Guerra Infinita e Ultimato, sabe? Então, assim, se você não assistiu Homem-Aranha ainda, gente, assista. Não perca tempo. Vá de coração aberto e assista, porque eu acho que você não vai se arrepender. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Caso vocês queiram mais vídeo de resenha e de análise, é só deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever também, deixar o like e ativar o sininho, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo.